Bom, ia falar hoje sobre escola para o século XXI. Eu tive ontem fazendo uma palestra no Senac e uma das professoras ia falando da perspectiva futura, e uma das professoras virou para mim no intervalo da palestra e falou: não, eu não consigo ver essas coisas que você está falando, né? E eu estava falando sobre o quê? Eu estava falando sobre, dizendo que o Facebook, ele é um integrador das pessoas. O Facebook, eu digo que é um bar em que as pessoas estão ali criando uma espécie assim de um caldo cultural, afetivo, de integração das pessoas, para que as pessoas possam amanhã começar a desenvolver um novo modelo de democracia. Você precisa dessa liga, desse contato. Aí ela diz assim: não, mas eu não vejo isso, né? Porque as pessoas estão querendo que o Facebook seja a escola. Olha só que interessante. As pessoas, qual é o papel da educação, do ensino e, por sua vez, da coisa mais formal que é a escola? O ser humano, ele é uma espécie que ele tem que ensinar as pessoas, né? Nós somos uma espécie artificial. É diferente dos outros bichos, né? Os outros bichos, eles nascem, vêm com o DNA integrado. Então lá o pato, na hora que ele vai voar, né? Não estou falando do pato que não voa, mas o pato que voa. Na hora que ele vai voar, ele já sai, ele vai demorar um tempo, mas ele vai voar. Tem dentro dele, né, algum código genético ali que ele sabe que vai voar e voa. É uma questão de ninguém ensina ele voa porque está ali, é da própria espécie o voo. E no nosso caso não, nós criamos uma espécie artificial. Nós somos uma espécie, uma tecnoespécie, nós somos totalmente artificiais. Então nós criamos uma linguagem, nós criamos um procedimento na sociedade em que a gente tem que ensinar para as pessoas essas coisas. Então a postura na sociedade, como a gente vai se portar, o que a gente vai ter, como é que a gente vai construir as coisas, isso tudo é ensinado, né? Então a gente precisa trabalhar isso. Então o que eu estou colocando é que nós temos aí digamos, um tripé em que você tem a parte sociedade, social. Então, a chegada de uma revolução cognitiva, ela entra na parte informal da sociedade, ela se espalha nessa parte informal. Então as pessoas hoje estão aí dentro do Facebook, estão dentro do Twitter, estão dentro do YouTube, estão trocando coisas, estão falando coisas, estão discutindo coisas, estão vendo coisas novas. Isso tudo é uma coisa espontânea, que vem da própria sociedade, do uso dessas novas mídias, né? E você vai observar que o modelo que a gente tem, formal, de ensino, ele continua do mesmo jeito que estava. Ele ainda não se moldou a esse novo modelo, né? A gente antigamente tinha uma escassez de informação. Hoje nós não temos mais escassez de informação, nós temos abundância de informação. Então uma escola que trabalha num ambiente de escassez da informação é uma escola A. Uma escola que trabalha num ambiente de abundância da informação é uma escola B. É uma escola que inclusive é o resultado dessa escola que a gente tem hoje, né? Ela tentou administrar a abundância da informação a partir do papel impresso e ela criou um modelo para poder disseminar a informação que vinha para essa abundância. Aí criou um modelo. Esse modelo veio ao modelo que a gente tem até hoje. E esse modelo ele foi se adaptar, né, ao sistema político e econômico que a gente tem.
né? É um sistema em que você tem uma necessidade. Porque você vai pegar antigamente, antigamente o que você tinha? Antes da escola atual, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma monarquia. Ou se você não tinha uma monarquia, você tinha uma tribo, um senhor das terras, né? Você tinha um suzerano. Então esse cara era o cara que liderava a comunidade. Então ele tinha uma educação, ele tinha uma formação. Você vê aqueles reis formados, ele tinha lá os seus tutores para ele poder exercer e lidar com a complexidade do reino. Era a responsabilidade dele lidar com a complexidade do reino. E as pessoas viviam sobre a dependência desse líder que lidava com complexidade. Então você tinha um desnível, várias pessoas sem nenhum tipo de complexidade, sem poder trabalhar com a complexidade, e um cara com a complexidade. Então você estava trabalhando com a complexidade. Conforme a gente foi sofisticando a complexidade, aumentando a população, aumentando as cidades, etc, etc, foi ficando evidente que esse modelo do líder que recebia a complexidade versus todo mundo sem complexidade não estava funcionando, né? Então a gente fez o restaurante aquilo do conhecimento. Pô, se a gente precisa que mais gente lide com complexidade, e se a gente precisa que as pessoas, né, tenham facilidade para lidar com isso, o que a gente vai fazer? Vamos deixar as pessoas se servirem. Então vamos abrir o conhecimento para as pessoas. Vamos abrir os livros, vamos abrir os papéis manuscritos, vamos abrir as bibliotecas, né? E as bibliotecas eram fechadas, eram todas escritas em latim. As pessoas não sabiam ler. Então o que foi toda a revolução cognitiva do papel impresso? Foi a democratização do conhecimento. E essa democratização do conhecimento foi a base para quê? Foi a base para você começar a disseminar e permitir que as pessoas lidassem com mais complexidade. Então foi uma divisão da complexidade, né? É a divisão da complexidade, em que você vai disseminando o conhecimento e a complexidade para mais gente lidar com ela. E aí, essa é a base da República, essa é a base do capitalismo. O que você fez? Alô? Você vai lidar com a complexidade. Tem uma galera aqui correndo, que não costuma correr aqui, meio perdido, não está sabendo como é que é o esquema da ciclovia. Bom, passei. Então, você tem a complexidade, você teve uma descentralização dessa complexidade. Mais gente precisava lidar com essa complexidade. E aí você fez um modelo de escola em que as pessoas, você precisava massificar a escola. Então a gente começou a criar um modelo de escola industrial, porque as pessoas precisam lidar com mais complexidade. A pessoa precisa formar mão de obra, a pessoa precisa trabalhar em processos mais complexos. Então você precisa disseminar a educação, você precisa botar a escola para as pessoas. Aí você começa a disseminar a escola. Isso tudo tem a ver com a complexidade, o aumento da complexidade. Aí você vai fazer uma escola, você vai montar um modelo, e aí, paralelo a isso, o que acontece com esse salto quantitativo da população? Esse salto quantitativo da população, você faz ao mesmo tempo que você vai tentando criar essa coisa, você vai massificando, você vai centralizando a informação. Toda vez que você tiver um aumento demográfico muito grande e você tiver uma incapacidade de poder lidar com esse aumento através de uma nova mídia, você vai centralizar para você poder administrar o aumento da complexidade. Você não vai poder ter mais diversidade. Você vai ter que massificar, você vai abafar a diversidade por um problema de produção. Então o que você vai fazer? Você vai achatar a diversidade e a complexidade. E a partir daí você vai começar a ter problema, né?
Você vai começar a ter problema porque você vai ter uma centralização, as organizações vão se voltar para elas mesmas. E aí o que acontece? E você vai fazer uma escola repetidora, uma escola que vai disseminar esse modelo, né? E as pessoas então vão perder aos poucos a autonomia de pensamento. Então a gente, na verdade, voltou para o modelo parecido de modelo mental da Idade Média, né? Em que você tem um modelo parecido. Então o que você fez? Você criou grupos pequenos que conseguem lidar com essa complexidade com mais sofisticação, e a maior parte das pessoas é dependente desses grupos pequenos, né? Então na verdade, você nivelou por baixo a educação, e essa educação criou um modelo em que as pessoas, tem pessoas que lidam melhor com a complexidade, como se fosse uma monarquia. É uma monarquia republicana. No Brasil, principalmente. Lá fora é a mesma coisa. As pessoas passam a ser hipnotizadas pela televisão e a coisa vai por aí. Então, o que acontece? Acontece aí, dentro dessa linha de raciocínio, que a gente começa, então, a ter uma nova mídia, novos canais, abundância de informação. E todo o modelo que a gente tem hoje de escola não é o Facebook que vai dar essa nova maneira de pensar, essa capacidade de pensar. São as estruturas formais, né? São os educadores que vão trabalhar em cima, né, desse novo cenário, do cenário de abundância, de um cenário de inovação, de um cenário que o conhecimento ele passa a ser muito mais líquido do que ele era, em que você tem a produção, que você precisa reconhecer o mérito de alguém que está falando pelos argumentos e não pela autoridade dele, né? Então, se a pessoa está falando alguma coisa de interessante, você não vai olhar, pô, esse cara aqui tem diploma disso, diploma daquilo, dá aula em tal lugar, ele é isso, então eu posso acreditar nele. Você tem que ver os argumentos, mas para isso o que você precisa? Você precisa ter autonomia de pensamento. E a nossa escola hoje, ela não é uma escola baseada em autonomia de pensamento. Para você poder reconhecer o valor do conhecimento da informação a partir dos seus próprios critérios. A gente criou um modelo em que o conhecimento ele é baseado na autoridade, não na liderança do conhecimento, né? Você não tem o líder do conhecimento hoje, você tem a autoridade do conhecimento. E às vezes essa autoridade é desprovida de liderança, porque essa autoridade ela se burocratizou, essa autoridade ela está agarrada ao modelo passado, essa autoridade ela é verticalizada, essa autoridade ela quer manter o seu poder por ser autoridade, e aí você não tem liderança. A pessoa não tem liderança de conhecimento. Eu estava essa semana recebi um comentário de uma coisa que eu tinha escrito, né, falando sobre blogs científicos, dizendo que um blog científico ele é um espaço de produção de conhecimento e de métodos científicos, não é uma divulgação. E aí o cara foi lá e me mandou uma mensagem lá, dizendo o seguinte, mas a gente tem que ver, né, para a gente evitar a picaretagem, a gente precisa saber quem é a pessoa, a bibliografia, a pesquisa que foi feita, e ttt. Essa é a academia de hoje. E ele está representando essa academia de hoje. É aquela formalização. No fundo não interessa nada disso, né? Não interessa nada disso. O que interessa hoje é o argumento que a pessoa está trazendo. A pessoa está acrescentando algo, ela está trazendo um pensamento diferente para a gente pensar diferente, ela está trazendo um método diferente para a gente agir diferente, né? E aí quais são os argumentos que ela está apresentando? Esses argumentos são consistentes? Esses argumentos são consistentes? Sim ou não? Né? E a partir daí você vai poder julgar por conta própria, independente do mérito, porque a gente tem hoje cada vez mais gente podendo colocar coisas independentes dos espaços formais. Então você vai ter que desenvolver uma capacidade nas pessoas, de uma autonomia de pensamento, para poder ter um discernimento. Quando você encontra bons argumentos, quando você não encontra. Quando aqueles argumentos são consistentes ou não são consistentes.
E hoje todo modelo é formal. Ah, é consistente porque está na revista tal. É consistente porque a pessoa fez uma bibliografia. É consistente porque a pessoa ficou ali um ano no campo estudando. Ela pode ter ficado um ano no campo estudando e chegar às conclusões mais estapafúrdias do mundo. Isso não quer dizer nada. E não ter acrescentado nada, como acontece. E 90% dos trabalhos acadêmicos, o cara termina. Bom, qual é a conclusão que você chega? Ah, a gente precisa estudar mais esse assunto. Pô, mas se precisa estudar mais, o que você fez? Por que você ganhou um dinheiro aí de bolsa e tudo? Você é para estudar mais, para ganhar mais bolsa. Entendeu? Você tem que chegar a uma conclusão. Olha, a gente está pensando assim, podia pensar assado, porque isso vai melhorar nisso, nisso, nisso. Ou a gente está fazendo assim, podia fazer assado que está... porque está fazendo isso, está causando tal sofrimento, podia fazer daquele jeito. Então aquele documento, aquela coisa sai para a vida, para a sociedade, e vai ser uma ferramenta de uso para as pessoas melhorarem a visão ou a ação. Mas não. Então o que acontece? A gente precisa de uma escola, de um ensino, dos educadores, entendendo o que está acontecendo, entendendo a mudança de conjuntura, entendendo que a gente está vivendo uma situação parecida com a saída da Idade Média, com a mesma crise que a gente estava saindo naquela época. A gente tem hoje um déficit enorme de educação e tem um déficit enorme de pensamento, né? Porque toda a educação foi voltada para você receber a informação pronta, acabada e fechada num conhecimento sólido. E aí você vai massificar e você ia para as empresas sólidas que tinham processos sólidos, né? Que repetiam, né, seus produtos e seus serviços sólidos. E nada mudava. Era uma estrutura que estava pronta para você atender mais gente e essas pessoas estavam aí para resolver daquele jeito, não tinha outra forma. Agora, quando você tem uma nova mídia e que você tem uma taxa de inovação subindo e a abundância da informação, você precisa formar de uma outra maneira. E aí quando ela me falou, eu não vejo isso, eu não vejo também. Eu não vejo também essa mudança. Eu falei lá, eu não falei que existe uma mudança na maneira de pensar. Existe uma mudança em curso da plástica cerebral, do cérebro, que é uma coisa que é completamente ainda, é o primeiro estágio. Esse primeiro estágio ele vai significar o quê? Ele vai para um segundo estágio, que é o ambiente, o modelo mental. A plástica cerebral, ela cria um modelo mental novo. Ela vai construindo um modelo mental novo. As pessoas vão começando a ver as coisas de maneira diferente. Mas existe uma terceira etapa, que é o ambiente de pensamento. É esse modelo mental construindo um modelo novo de pensamento e de ação. Então esse ambiente de pensamento que vai construir esse novo modelo de escola. E sem esse novo modelo de escola, para você massificar a capacidade do diálogo, a capacidade do pensamento, a capacidade de expressão, né? O legado, qual é realmente o legado que importa? O que realmente é importante as pessoas aprenderem no mundo que você tem o Google? O que as pessoas realmente devem aprender na escola ou no ambiente mais formal? O que uma criança deve aprender, né? Então, aí a gente vai chegar numa coisa interessante, que eu estava lendo aí esse caderno de anotações do Pierre Levy, que ele lançou agora, que aquilo não é um livro, é um caderno de anotações. Então, naquele caderno de anotações que ele lançou, ele lembrou que no passado nós tivemos, né, na Idade Média ali, as lideranças, elas tinham uma coisa chamada trivium. Era um ensino baseado em 3 premissas, que era a gramática, o domínio da língua, do conhecimento e o legado relevante, os clássicos relevantes. O que você tem que ler como clássicos relevantes? No segundo momento você tinha o estudo da lógica, né? O estudo da lógica é o quê? É a capacidade de pensar pela própria cabeça. É você conseguir, olhando para a realidade, saber o que mais provavelmente é a realidade, o que mais provavelmente é a percepção. Não dá para saber nunca o que é uma coisa ou outra. Mas você vai ter uma realidade perceptiva, né? E uma percepção mais realista. Esse é o objetivo. É um jogo. E a gente hoje tem uma realidade construída por terceiros em que a gente não consegue sair dela. Todo mundo fala, a gente precisa sair da caixa.
Sair da caixa é olhar para a caixa. E para olhar para a caixa você tem que ter ferramentas. E a ferramenta é a lógica. Que isso não faz sentido pensar desse jeito por causa disso. Juntar coisas diferentes. Né? E o terceiro negócio que tem a ver com Trivium é a questão da retórica. Né? Seria o terceiro elemento. O que é a retórica? É a capacidade de se comunicar. Então você precisa saber o que é relevante do legado dos antepassados até aqui, para não ficar perdendo tempo com besteira. Você precisa criar uma ferramenta lógica para poder pensar melhor, para pensar com mais autonomia, e você precisa conseguir se expressar. Então você vê que os caras não eram bobos, não. Então essa era a formação que eles queriam dar para aquelas lideranças que iam trabalhar com a complexidade. E você vê que isso tudo foi aos poucos sendo tirado, né, da escola. Hoje o ensino da escola ele é um ensino baseado em uma estrutura completamente solta. A pessoa precisa apenas ter conhecimento daquelas coisas para mais na frente apertar botão. Apertar botão numa sociedade sólida, em que a sociedade está presa e concentrada, com uma mídia concentrada. As pessoas às vezes falam assim, o Nepo é muito radical, ele está falando dessa mídia concentrada, essa ditadura cognitiva, ele é contra o capitalismo. Não tem nada a ver com o capitalismo. A gente tem que começar a pensar, eu acho que a gente está entrando agora num momento que existe um pensamento que começa a aparecer, que é o pensamento da espécie. A nossa espécie e o planeta. A descoberta aí de bilhões de galáxias, trilhões de planetas, né? Mostrando pra gente que a gente é um grão de poeira. A gente tem que se ver enquanto uma espécie, com seus problemas e suas virtudes, entendeu? E a gente começa então a achar que as pessoas têm os perversos e os bonzinhos, e os perversos são aqueles que detêm os meios de produção e os bonzinhos são aqueles que não detêm, como se os meios de produção não fossem fundamentais para que todo mundo pudesse comer. Isso fosse uma solução da espécie. E a complexidade que a gente tinha em 1800, de 1 bilhão de pessoas, é outra complexidade, com 7 bilhões. Qualquer modelo, você pode botar isso aí em qualquer lugar. Qualquer modelo, fortemente concentrado em termos de poder político, ele vai se abrir. Aí as pessoas falam, e a China? A China vai se abrir como está se abrindo. Né? Quanto mais a China começar a trabalhar com inovação, mais ela vai ter que se abrir. Porque a inovação pede democracia, pede espaço de liberdade. Ela vai ter que se abrir, ela vai se abrir aos poucos. Né? Mas ela vai se abrir. Se você pegar os últimos anos da China, esses últimos 10 anos da China, a China foi muito mais na direção da abertura do que do fechamento. É só olhar o que está acontecendo. A abertura para o mundo, né? Tanto comercial, como a gente agora tem. Agora, obviamente que não é uma coisa que vai sair de uma hora para outra, mas por tendência, vai começar. Se você projetar os próximos 10 anos, né? Vai continuar nessa direção, com todo o autoritarismo que existe lá. Né? E aí também tem tamanho. Ali tem 1 bilhão de pessoas. Então você, respondendo essa professora, eu também não vejo, olhando assim, essa melhoria agora. É a mesma coisa que a pessoa diz assim, essa pessoa está com HIV? Não, não vejo isso. A pessoa está saudável, está aqui correndo na lagoa, está toda satisfeita. Aí o médico vai lá e pede um exame. Aí o exame dá lá o positivo. Aí ele fala, você está com HIV. Aí eu quero dizer, mas eu não estou vendo o HIV. É óbvio que ele não vai ver. Mas você faz o exame. Você tem indicadores para dizer, poxa, isso aqui é um HIV. O cara está com HIV, isso vai se desenvolver assim, 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 as consequências são essa. Você tem que fazer isso, isso, isso. Então, você não parte que a pessoa está no HIV no que você está vendo. Você faz exames para poder analisar. E é isso que é o objetivo da ciência, antecipar situações. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma mídia que se centraliza. Então, você tem que dizer, opa, isso é um teste. Quando é que na sociedade, no passado, uma mídia concentrada se descentralizou e o que aconteceu na sociedade? Aí você vai analisar lá a chegada do papel impresso,
vai analisar a chegada do alfabeto na Grécia e vai ver o que aconteceu. E aí você vai ter ferramentas suficientes para começar a antecipar. Eu não parto do sentimento do que eu estou vendo, eu tenho que partir do estudo lógico das coisas. E o estudo lógico é analisar as forças, colocar as forças em contextos e projetar essas forças a partir do que você está vendo. Então existe um papel hoje da escola fundamental, que é o papel de fazer o contraponto, que é o papel da escola, né? É o contraponto de uma sociedade de abundância de informação. A gente precisa fazer esse contraponto. E como é que a gente vai fazer esse contraponto? Entendendo essa sociedade e a demanda que a gente tem, né? Desenvolvendo aí, eu acho que esse Trivium vai ajudar bastante. A gente tem que definir qual é o legado que realmente importa passar para as pessoas, né? E eu diria que esse legado é principalmente os grandes pensadores do passado. Depois a gente precisa ter um trabalho muito forte de lógica, capacidade de pensar com a própria cabeça e a capacidade de se expressar, né? Isso tudo aí você pode colocar. Depois aí você tem uma segunda etapa, que é toda a parte da matemática, do processamento dos cálculos e tudo, que entra um pouco na lógica e depois entra na operação específica. E aí a gente começa a construir um contraponto, construir um modelo para a gente poder equilibrar e poder atuar de uma maneira mais eficaz nesse novo mundo. Bom, é isso.